Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta mais uma vez, né? E como vocês podem perceber, nós já estamos em uma época natalina, né? Onde todas as pessoas já estão se comemorando aí e se preparando para as festas de Natal. E interessante nós observarmos que as pessoas que não compreendem, não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, não creem em Jesus pela fé, né? não o receberam como seu único e suficiente Salvador, na grande maioria das vezes, tem dado uma interpretação diferente para o Natal, e das mais diversas possíveis. Há quem, por exemplo, diz que o Natal é felicidade, outros dizem que o Natal é família, há quem diga que o Natal é festas. Também tem quem diz que o Natal é um tempo para distribuir presentes, receber presentes, e assim são as mais variadas maneiras de dar significado ao Natal. E o verdadeiro Natal muitas vezes fica deixado de lado, né? Há também quem diga que o Natal, ou pelo menos esse período de Natal, de comemorações natalinas, é algo maligno, é algo que deve ser abandonado, algo mundano e que não deve ser comemorado de jeito nenhum. Então, pensando nesse aspecto, pensando nesse assunto, eu quero convidar vocês para nós estarmos refletindo um pouco sobre isso, né? Refletindo sobre a festa de Natal, mas principalmente sobre o tópico: quem é Jesus? Quem é Jesus? Você sabe de responder essa pergunta, quem é Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Então vem comigo, vamos ver um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver então 7 passagens bíblicas que falam sobre a pessoa de Jesus, né? Quem é Jesus, na verdade? Já que estamos no final do ano, estamos aí revendo toda a história, né? O nascimento, e há aquela discussão muitas vezes entre o mundo evangélico, entre os evangélicos, sobre comemorar ou não comemorar o Natal, né? Porque cada um apresenta a sua razão. Então vamos ver pelo menos 7 verdades que falam sobre a pessoa de Jesus e que levam a gente a comemorar, né? A realmente ter motivo para comemorar, diferente do mundo que comemora por outras razões, né? Então vamos ver a primeira delas, a primeira verdade nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. E essa passagem mostra que Jesus é o prometido de Deus, nascido da mulher e que esmagou a cabeça da serpente. O texto diz que esmagará, mas para nós, né, que já estamos há 2000 anos depois, esse fato já ocorreu. Então, ele esmagou os planos de Satanás. E o texto diz exatamente assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa passagem mostra realmente a pessoa de Jesus, quem ele é. Ele é aquele que Deus prometeu que viria, nascido da mulher, para desfazer, para destruir completamente os planos de Satanás. Satanás aqui nesse texto representado pela serpente, a quem Deus estava dirigindo a sua palavra. Diga-se de passagem, esta é a primeira vez que a mensagem de boas novas, né, estava sendo pronunciada pelo próprio Deus, o Evangelho. Claro que para Satanás não era mensagem de salvação, e sim de derrota para ele. Mas para nós, era uma mensagem de grande alegria, com certeza, né? A outra passagem que nós encontramos mostra que ele, Jesus, era o filho de Davi, filho de Abraão, por descendência. Então Jesus nasceu da descendência de Abraão, que era o pai, vamos dizer assim, de Davi, né? E que Davi também era pai de Jesus por descendência. Então Jesus nasceu da Virgem Maria, e tanto na linhagem de José quanto na linhagem de Maria, Jesus era descendente de Abraão, descendente de Davi. Por isso ele era também chamado filho de Abraão, ele era chamado filho de Davi, por descendência, né? E aí, o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, diz exatamente assim: livro da geração de Davi, livro da geração de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Então, por essa passagem a gente vê que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão, por descendência. E a terceira verdade que nós encontramos é que ele era filho de Deus. Jesus, esse Jesus, que nasceu há 2000 anos atrás, era o filho de Deus, por geração. Foi gerado por Deus. O corpo dele foi gerado por Deus. Então, por isso ele era chamado filho de Deus, filho do Altíssimo. E Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz exatamente assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mostrando com isso que ele era gerado por Deus, o primogênito de Deus. Mas não temos só esse texto, não, temos outros. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo disse, e respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que Jesus foi chamado Filho de Deus porque ele foi gerado pelo poder de Deus através do Espírito Santo, que fez com que ele fosse assim concebido, no ventre da Virgem Maria. A quarta verdade nos mostra que ele é o Salvador que nasceu em Belém da Judéia, cumprindo assim as profecias do Velho Testamento, muitas delas, na verdade. E em Lucas capítulo 2, versículo 11, encontramos escrito, deixa eu ver aqui, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aliás, este versículo é que mostra um motivo grande de anjos e homens terem glorificado, terem louvado a Deus. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a gente vê isso. Anjos louvando ao Senhor, dando glórias a Deus nas maiores alturas, e bendizendo o nome do Senhor, e logo na sequência os pastores também glorificando a Deus. Depois veio a profetisa Ana, também outros homens vieram glorificando ao Senhor por causa do nascimento de Jesus. Veja só que quem é Jesus? É aquele que ao nascer, o seu nascimento foi motivo de anjos e homens glorificarem a Deus. A quinta verdade diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João vamos lá de novo. No dia seguinte, João viu vir a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo alusão ali ao Cordeiro da época da Páscoa. E aqui é o Cordeiro que Deus havia providenciado para morrer na cruz, pagar o preço do pecado e limpar todo aquele que crê nesse Cordeiro. Então quem é Jesus? O Cordeiro de Deus. Veja que aqui nós temos a quinta verdade sobre a pessoa de Jesus. A sexta verdade, ele é o centro da pregação do Evangelho, como Salvador dos que creem. Ele é o centro. O Evangelho não tem outra mensagem. Mensagem de prosperidade, de libertação, sei lá do que, sabe? Não. É salvação da condenação do pecado. Essa mensagem está sendo esquecida por muitos pregadores. Muitos pregadores estão pregando meio mundo de outras coisas, mas não está pregando que Jesus é o Salvador. Então, a gente não pode esquecer essa mensagem, O texto de João, capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o unigênito, o Filho único de Deus, que foi gerado por Deus e que morreu, foi dado por Deus para morrer na cruz,
a fim de que todo aquele que crê, a fim de que todo o crente não pereça, antes tenha vida eterna. Então Jesus é o centro do Evangelho, o centro da pregação do Evangelho. O Evangelho é isso, é Jesus Salvador. O próprio nome Jesus significa isso, Salvador. Cristo significa o ungido de Deus. Então Jesus Cristo, o Salvador ungido de Deus, veio a este mundo para oferecer a salvação aos que crerem nele, né? Que querem a salvação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, versículo 17. Então, não foi a finalidade de Jesus vir a este mundo para condenar o mundo. De forma alguma, Jesus veio para salvar. Ele é o Salvador, diferente do que o Pelágio, né, no século II, falava, que ele era apenas um exemplo para ser seguido, a fim de que nós obtivéssemos a nossa salvação seguindo o exemplo de Cristo. Não. Jesus é o Salvador. Quem é Jesus? O Salvador de todo aquele que crê. A sétima e última verdade que eu quero apresentar hoje, ele é aquele que voltará do céu para arrebatar a igreja da terra. Jesus prometeu voltar e remover os seus discípulos da terra e levá-los para o céu. Essa promessa foi feita e ele vai cumprir. Né? Pode parecer para nós que está demorando, mas ele vai cumprir. Essa é a promessa que todos os cristãos, todos os crentes, os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que entregaram suas vidas nas mãos do Senhor Jesus para Ele cuidar e estão aguardando o cumprimento dessa promessa, eles vão ser alvos no dia da vinda do Senhor Jesus para removê-los deste mundo. Inclusive eu tenho essa esperança. Não sei se você tem. Se você tem, né, fique firme, porque o mundo está caminhando já para o final. Tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse texto se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Jesus prometendo aos seus discípulos que iria para o céu, porque lá ele precisava ir primeiro, né? Ele tinha que ir, se comparecer diante do Pai, para se mostrar como vencedor contra a morte, como aquele que derramou seu sangue para pagar o preço do pecado. Então, ele tinha que se apresentar. E ele ia preparar lugar na morada celestial, naquela casa, naquela pátria onde Paulo, lá na carta de Colossenses, ou aos Colossenses, capítulo 3, versos 21 e 22, Filipenses, né, 3, 21 e 22, ele disse que Jesus vem lá dos céus, lá da nossa pátria que está nos céus. E nós estaremos aqui firmes aguardando, né, a vinda dele para nos levar para lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Essa é a passagem que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, falando sobre a vinda do Senhor. Ele virá e lá nas nuvens ele vai ficar aguardando e dar a ordem para que os que morreram em Cristo, morreram crendo em Jesus, reapareçam, surjam novamente, aquelas mesmas pessoas. E os seus corpos serão transformados. E quando os corpos delas forem transformados, os corpos daqueles que estiverem vivos naquela ocasião e crendo em Cristo também serão transformados. E então todos vão subir de uma só vez a encontrar Jesus nos ares. Este é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que virá para buscar a sua igreja. Quando? Não sei. Ele não deu a data. Ele não disse o dia, mês, ano, ele não falou. Mas ele disse que ele viria. E que nós estivéssemos prontos, aguardando a sua vida. Então veja só que maravilha, quantas verdades a gente, em tão pouco tempo, já descobriu acerca de Jesus. Né? Agora, tem muito mais verdades a respeito de Jesus. Muito que a gente não tem como falar aqui. Mas estas aqui já nos dão motivo suficiente para a gente
louvar a Deus, glorificar a Deus, independente se o Natal é o dia 25 de dezembro é ou não o dia em que Jesus nasceu, que na verdade não é, né? Independente se esta era uma época pagã, na qual o povo antigo fazia suas oferendas aos deuses, aos ídolos, aos demônios, e aí foi substituído, né, pela Igreja Católica. A Igreja Católica substituiu os cultos pagãos por uma festa cristianizada. Eu não estou levando em conta isso, eu levo em conta, eu particularmente levo em conta que Jesus nasceu, e isso é um motivo de eu me alegrar. E como este momento, no final do ano, é o momento em que as nações cristianizadas, né, se voltam para esse tempo festivo, ainda que de modo distorcido, de modo errado, com novos significados que não tem nada a ver com o Natal, eu aproveito esta época para pregar o Evangelho, para mostrar o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Cristo. Esse Jesus que é merecedor de glória, de honra, de ser obedecida às suas ordens, né? E que você deve também fazer o mesmo. Proclame. Enquanto o mundo está fazendo uma festa natalina de forma errada, você que conhece a verdade, fale a verdade, divulgue a verdade, comemore do jeito certo. Glorifique a Deus, faça um culto de ação de graças, quem sabe. Não precisa ser dia 25 de dezembro, não. Pode ser dia 20, pode ser dia 19, dia 15, dia 26, dia 28, não importa. Pode ser qualquer outro dia do ano, mas faça mostrando quem é Jesus. O Natal de Jesus. A verdade sobre o Natal. Não deixe as pessoas divulgarem a mentira, né, e ficarem como verdade. Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Nada a ver. Por mais que ele seja bonzinho, por mais que ele distribua presentes, por mais que tenha sido um símbolo de Nicolau, né, um homem aí na antiguidade que era bondoso, tudo bem. Mas isso não é o Natal. Natal verdadeiro é o nascimento de Jesus. Pense nisso, né? O que você achou dessa reflexão? Deixa seu comentário, né, no final, aqui na página do YouTube, tá bom? Que Deus nos abençoe, que você reflita sobre essas passagens e sobre a sua postura, né? Porque enquanto a gente se cala, enquanto a gente evita fazer o que é correto, como disse Paulo, e devemos examinar todas as coisas e fazer o que é bom, abraçar o que é bom, muitas pessoas estão fazendo o que é errado e divulgando, e fica passando isso como verdade, e a mentira vai se propagando cada vez mais. Não vamos permitir isso. Que Deus nos abençoe. Então, pessoal, vocês viram só que interessante? A pessoa de Jesus Cristo é o centro do Natal. Aliás, o Natal diz respeito ao nascimento dele, como nós vimos, né? E nós vemos na Bíblia muitas outras verdades sobre Jesus Cristo. E é claro, a gente não ia apresentar aqui no vídeo, né? Não faz sentido, nem tinha tempo para isso, nem tem condições. Há muita coisa mesmo. Agora, o Natal certamente não é isso que o mundo aí anda pregando. O Natal é algo muito superior, o Natal é muito mais sublime. E é claro que, por causa desse Natal de Jesus, a felicidade existe. A festa existe. Né? Agora, não que o Natal sejam essas coisas, a festa, a felicidade, família, essas coisas, nada disso. Então, eu espero que você tenha refletido sobre isso, eu espero que você tenha aprendido, se você não sabia, e você que já sabia, acompanha comigo, né, para a gente ir refletindo e amadurecendo ainda mais esse ensinamento, essas verdades na nossa mente, nunca deixando de esquecer e procurando falar para os que estão à nossa volta, para que eles também percebam o que é o verdadeiro Natal, ok? Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês e que vocês estejam conosco na próxima oportunidade. Aproveita, se inscreve no canal, né? Divulga para os seus colegas. A gente não pode esquecer de pedir, né? Sempre para vocês apertar o botãozinho aí para se inscrever e deixa o seu joinha também, né? No canal para fortalecer aí o nosso canal, tá bom? Agradeço a todos que estão acompanhando a gente lá no Facebook, né? Muitas vezes as pessoas assistem, deixa lá que gostou, mas eu gostaria que vocês também deixassem aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima vez.